versículo 30. Queria iniciar essa ministração com este versículo que diz o seguinte: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos ler todos juntos o versículo 30 novamente? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Senhor, nós estamos diante da Tua presença e eu quero clamar ao Senhor. Fala aos nossos corações, ministra em nossas vidas e que nós venhamos esta noite compreender o poder da cruz do Calvário, Senhor. É assim que eu oro. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, se nós quisermos saber sobre o amor, não procure em livro de romance, mas procure no Calvário. Essa frase não é minha, ela é de um teólogo que falou e eu achei o máximo. E eu trouxe para vocês. Se nós quisermos saber sobre o amor, não procure em livro de romance, procure no Calvário. Amados, o Calvário, por si só, é a maior expressão de amor que já existiu no mundo. A maior expressão de amor. A gente não vai conseguir ver e nem contemplar um amor maior que esse. Esse sim é o verdadeiro amor. Mas o que eu acho mais interessante a respeito do Calvário, a respeito da cruz, a cruz ela não é apenas uma expressão desse amor. Ela é muito maior que isso. Muitas vezes, nós não conseguimos memorizar ou então compreender a grandeza do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. E de fato Jesus estava ali no centro. Ele sempre foi o centro. E ele estava no centro da cruz. E não foi por acaso que ele estava ali no centro da cruz. Porque Jesus, ele é sempre o centro. Ele é o centro do mundo, ele é o centro da palavra de Deus, ele é o centro da cruz e ele precisa ser o centro das nossas vidas. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer a respeito, não só do amor de Jesus Cristo na cruz, mas eu quero dizer aqui que a cruz também é uma declaração dos direitos conquistados por Jesus. Repete comigo, a cruz também é uma declaração dos direitos conquistados por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A cruz, irmãos, ela deixou uma herança para nós. E é isso que eu vou relatar esta noite com vocês. A herança da cruz. A herança da cruz. Eu acho interessante que nós vivemos em um mundo em que contém histórias, contém passados, né? Eu sei que se nós estudarmos a história, não sei se vocês conhecem bem a história, e principalmente do nosso país, nós podemos, se nós lermos, nós vamos encontrar declarações de direitos conquistados para a humanidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu várias conquistas de direitos para a humanidade. Já aconteceu, houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aconteceu que houve uma convenção para a prevenção do crime de genocídio. Houve a convenção da eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, isso aconteceu no ano de 79. Aconteceu a Convenção dos Direitos da Criança, isso aconteceu no 1989. Convenção do Direito das Pessoas com Deficiência Física. Então, irmãos, já aconteceu várias declarações de direitos conquistados pela humanidade.
E essas declarações mudaram a sociedade como ela é hoje. Mulher antigamente não tinha direito de nada. Hoje ela tem direito de muitas coisas. Ela tem por direito. Então isso é um fato que acontece. Agora nós olhando para a cruz, assim sendo na cruz do Calvário, a cruz do Calvário ela inaugura o restabelecimento dos direitos conquistados por Jesus para nós. Você vê tanto que isso é tremendo? Jesus, na verdade, ele não estava conquistando aquilo que era propriamente seu. Ele estava conquistando aquilo que era para nós receber. Então, meus irmãos, a cruz do Calvário, ela inaugura esse restabelecimento dos direitos conquistados para nós o que? Usufruirmos dele. Portanto, isso é maravilhoso. A frase que Jesus usa no livro de João 19:30, está consumado, ela vai revelar quais são alguns desses direitos que temos no Senhor. Se você não sabe, a palavra está consumado, ela tem um significado no grego, tetelestai. Tetelestai. E o tetelestai é algo que Jesus disse no momento da sua morte. Ele disse no grego. E eu achei interessante por que ele falou no grego. Porque ele poderia muito bem falar no aramaico, que era a língua predominante dos judeus, né? Ele poderia falar no hebraico. Ele poderia falar essa língua. Mas eu acho interessante que o tetelestai, que era na língua grega, ele não disse apenas por dizer. Foi proposital. Porque ele quis dizer que o tetelestai, esse está consumado, ele estava dizendo para toda a humanidade. Até para nós, que até então nós éramos o quem? Gentios daquela época. Porque até então a palavra de Deus fala que Jesus veio para os seus, porém os seus o quê? O rejeitaram. Ele falou, já que esse povo não vai querer me querer mesmo, vai existir um povo que nunca me viu, vai querer que eu seja o Senhor da vida deles. Então, esses direitos adquiridos não vai ser apenas para aquele povo que estava me assistindo ali naquela cruz. Mas esses direitos conquistados vão ser possuídos por as pessoas que estarão comigo até na glorificação. Então, foi exatamente o que Jesus fez naquele lugar. Então, essa frase, tetelestai, está consumado, tem tudo a ver o que Jesus conquistou para nós. E graças a Deus, por conta dessa declaração de Jesus, nós temos o direito de adquiri-las. Posso ouvir um glória a Deus? Graças a Deus. E quais são esses direitos? Quais são os nossos direitos? Meus irmãos, quando uma casa, acho interessante, que quando uma casa era comprada, tinha que levar um documento no cartório para registrar esse imóvel nesse cartório. Então tinha que ter uma autoridade civil para dar um carimbo nesse registro desse imóvel, né? E até então, naquele tempo, esse registro desse imóvel, o que era escrito nesse carimbo era tetelestai. Ou seja, naquele tempo havia um carimbo para validar esse registro. E havia escrito naquele carimbo tetelestai. Eu não sei se você já adquiriu uma casa. Eu acho que muitos de vocês já adquiriram. E vocês já perceberam o quanto é difícil comprar uma casa? O quanto é difícil adquirir uma casa? O quanto você trabalha, às vezes, uma vida inteira para você conquistar isso para você? E o que eu acho melhor ainda, que quando você consegue adquirir a sua casa,
você vai pagar um preço altíssimo no registro. Você vai pegar a escritura, fazer a escritura, e depois que você faz a escritura, você tem que fazer o registro dessa escritura. E é uma fortuna isso. O que eu quero dizer a respeito disso? Jesus falando tetelestai para todos nós, ele está dizendo assim para nós: na casa de meu pai tem muitas moradas, e eu estarei preparando um lugar para vocês morarem eternamente. Mas só que essa morada você não precisa pagar nada. Essa morada eu vou conquistar para você. Você não vai ter sacrifício nenhum. Você não vai ter suor nenhum. E lá, essa casa que eu estarei preparando para vocês, todo mundo estará morando no mesmo palácio. Porque aqui nesse lugar, meus irmãos, alguns moram em mansões, outros moram em casas mais simples, outros não têm nem teto. Mas o que eu acho interessante é que Jesus quis dizer o seguinte aqui: vocês, eu não estou nem aí para vocês em relação à conquista desse mundo. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho a ver é o seguinte, que eu vou preparar uma mansão celestial para vocês. E vocês vão ter uma morada eterna juntamente comigo. Então, meus irmãos, Jesus dizendo tetelestai, ele estava adquirindo para nós uma morada. Eu posso ouvir um glória a Deus? Essa é a primeira coisa. Então Jesus fez isso. Mas só que não ficou apenas nisso. Jesus, com essa declaração de tetelestai, está assegurando que a cruz é um alicerce de segurança e felicidade para os próximos séculos, pelos séculos eternos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Você sabe o que significa isso? Salvação. Nós estávamos perdidos. Hoje nós vivemos em um mundo que não dá segurança nenhuma para nós. Já reparou isso? A gente não tem segurança do que vai ser ano que vem. O mundo pode parar. O nosso país pode virar um caos. Ou então, pode ser uma bênção. A gente não tem segurança de nada. Mas Jesus dizendo tetelestai, ele diz o seguinte: olha, eu estou salvando vocês. Eu sei que vocês aqui neste lugar, onde vocês são forasteiros, vocês não têm segurança de nada. Mas o meu tetelestai, a minha segurança, o que eu estou adquirindo para vocês, é onde vocês vão ter segurança eterna. Vocês podem confiar. Ali vocês não vão ter tribulação. Ali vocês não vão ter perda. Ali vocês não vão ter insegurança. Ali vocês não vão ter decepções. Ali você não vai passar por problemas. Mas ali você vai ter uma segurança em mim. Eu serei o dono de vocês. Eu estarei juntamente com vocês. Nós estaremos em um lugar onde nós iremos estar todos juntos, no mesmo lugar, no mesmo nível e junto com a presença do Pai. Então, queridos, nós temos essa segurança. Nós fomos acolhidos por Deus, por conta dessa declaração do tetelestai. Amém, irmãos? Graças a Deus. A palavra de Deus fala, em Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20. Essa foi outra conquista, direito adquirido, que nós conseguimos diante de Jesus na cruz do Calvário. Temos, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Irmãos, o que Jesus quis dizer ali quando Ele bradou, o grito, o brado de vitória sobre o Pai, é que nós adquirimos o acesso ao Pai. Esse acesso ao Pai
foi dado por Jesus, porque o véu, naquele momento, rasgou. Gente, o véu foi rasgado. Se nós imaginarmos como é que foi rasgado esse véu, e se nós analisarmos da forma como a carne de Cristo foi rasgada, isso precisa nos constranger. Isso precisa trazer sobre nós uma alegria imensa. Porque havia uma cortina entre nós e Deus, mas por causa da vergadura de Jesus que foi aberta, agora nós podemos entrar no Santos dos Santos. Nós temos esse livre acesso a Deus, onde ninguém poderia ter a não ser o sumo sacerdote daquela época. Não existia vida. Não existia intimidade com o Senhor. Não tinha intimidade. A gente, para ter acesso ao Pai, nós tínhamos que fazer sacrifícios. Mas agora esse sacrifício acabou, meus irmãos. Porque o sacrifício Jesus já pagou ali naquela cruz. Nós temos esse livre acesso. Eu quero que vocês entendam que tudo isso que eu estou falando tem tudo a ver com fé. Tem tudo a ver com fé, irmãos. E que nós possamos ter fé. E eu vejo a fé como uma questão de lógica. E é dessa forma que nós devemos viver. Eu não olho a fé pelo lado emotivo, mas eu olho a fé como uma razão, aquilo que sim, eu estou adquirindo. E eu tenho isso, meus irmãos. Nós precisamos saber usar essas verdades. É entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Porque o véu foi rasgado. E Jesus conquistou essa herança para todos nós. A quarta coisa que fala a respeito dessa pronúncia de Jesus. Ele está falando, gritando, dando brado, tetelestai. Ele quer dizer que foi quitada uma dívida. Houve uma quitação. Gente, uma coisa que destrói a vida de uma pessoa é a dívida. É verdade ou não? Quem já ficou devendo aqui? Só eu, irmãos? Poxa, só eu que sou quebrado aqui. Gente, dívida é a pior coisa do mundo, cara. Dívida destrói a pessoa. Só quem deve sabe o quanto é difícil. A gente perde o crédito. A gente é humilhado. O nome da gente fica sujo. Eu lembro que, você viu quando você nasce de um berço bem simples, uma das coisas que a gente é ensinado desde quando cresce, desde quando você está lá crescendo, é assim, tudo que você tem é seu nome. Se você perder o seu nome, você perde tudo. Pelo menos eu fui criado dessa forma. Meus irmãos, a gente passa vergonha. A gente se destrói por dentro. A gente fica inquieto. A gente fica indignado. A gente fica para baixo. A gente fica agoniado. A gente fica depressivo. Então acontece tudo de ruim quando a gente entra numa dívida. Agora, você já pensou que nós tínhamos uma dívida que não tinha como pagar? Você já entrou numa dívida que você jamais vai conseguir pagar? Que ela é impagável? Aí a gente pira o cabeção, irmão. Porque quando a gente deve e nós temos condições de pagar, já é difícil. Imagine uma dívida que você jamais, consegue pagar. Porque quando nós conseguimos pagar uma dívida, você já viu o tanto que você fica aliviado? O tanto que é bom? O tanto que sai um peso das suas costas? Você fica mais leve? Você fala assim, nossa, agora adquiri um crédito. Aí você começa a sonhar. Você se levanta, você projeta. Você começa a pensar, você começa a ter sonhos. Você vira uma outra pessoa. E se nós analisarmos espiritualmente, irmãos, nós não tínhamos crédito nenhum. Nós tínhamos uma dívida impagável. E se nós tivéssemos
Se nós temos a compreensão disso, isso precisa ser analisado por nós. A gente precisa aprender a valorizar essa quitação que Deus, através de Jesus Cristo, deu para nós. Porque a Bíblia me fala que nós tínhamos a dívida, e essa dívida era impagável. Nós estávamos afundados numa dívida impagável e nós não tínhamos esperança de pagar essa conta. Mas Jesus, diante da declaração tetelestai, Ele quitou a nossa dívida. E nós não temos dívida nenhuma. Nem com ninguém, nem com o diabo, nem com o mundo, nem com o seu irmão, nem com ninguém. Porque Jesus já pagou tudo para nós. Aí você compreende agora esse brado de Jesus, tetelestai, dizendo para nós que nós temos esse direito adquirido, que nós somos livres de uma dívida, que aquele recibo, aquela quitação, você pode mostrar para os principados e potestades do mal, que te acusam, que falam que você é fracassado, que você é um perdedor, que você é um frustrado na vida, que você não é ninguém na vida. Isso faz parte das nossas vidas, irmãos. Nós temos esse carimbo, nós temos esse certificado em nossos corações. Então eu quero dizer para vocês, todo inimigo que se levantar contra você, dizendo que você é um perdedor, você tem que se levantar e falar para ele: perdedor é você, rapaz. Perdedor é você. Porque a minha dívida foi paga e eu não devo nada para ninguém. E eu estou em Cristo Jesus. E aquele que está em Cristo Jesus não tem dívida nenhuma. É uma nova criatura. Recebeu um presente do Senhor. Então, queridos, nós temos esse crédito. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele deu esse brado de vitória. E para falar a respeito dessa quitação, vamos ler em Colossenses 2, versículo 13 e 14, que diz o seguinte. Colossenses 2, verso 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de, posso ouvir bem alto? Dívida. Então olha aí para o seu lado aí, para o seu irmão e fala: você não deve mais nada, irmão. Você tem crédito. Você não tem mais débito. O seu saldo está azul. Glória. Glória. Glória a Deus, né, gente? Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Né? Que esse negócio venha, né, ser transbordante em nossas vidas. Então, meus irmãos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, portanto, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Gente, isso é tremendo demais, irmãos. Está vendo o quanto Jesus foi tremendo ali? Você tem noção o que significa a cruz do Calvário para nós? Os direitos adquiridos que nós temos. Nós estávamos perdidos e nós fomos achados. Nós éramos devedores, agora nós somos credores. Nós não tínhamos uma casa, agora nós temos uma casa. Talvez um irmão mora melhor do que eu aqui neste mundo, mas lá no mundo, no céu, lá na eternidade, nós iremos morar na mesma casa. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas aí, existe mais coisas. Propósito. Outro direito adquirido. Eu acho interessante que o propósito ele está ligado à dívida. Gente, quem deve, já reparou que tudo fecha?
Você não tem crédito, então você não caminha. Se você tiver seu nome sujo, você não abre outra empresa. Você não participa de licitação. Você não tem certificado. Você não tem certidão, você não tem nada. Você fica parado. Então seu sonho para. Então não há propósito. Portanto, o propósito, ele está ligado à dívida. E por conta da nossa dívida ter sido paga na cruz do Calvário, nós estamos caminhando com um propósito agora. E louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu devo, eu não saio do lugar. Mas quando eu tenho crédito, quando a minha dívida foi paga, o propósito começa a ser manifestado na minha vida. Porque eu estou desamarrado, eu estou livre, eu posso fazer algo. Eu quero que vocês entendam, meus irmãos, que é o seguinte: todos nós temos um propósito de Deus. Todos nós temos um propósito. Eu quero que vocês entendam que nós não podemos perder a oportunidade de cumprir o propósito de Deus. Porque Jesus abriu todos os caminhos para nós cumprirmos o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Não tem desculpa para nós. Creio eu que novas oportunidades estão chegando para todos nós. E nós precisamos agarrá-las com todas as nossas forças. Nós precisamos aproveitar a oportunidade, porque a cruz do Calvário me deu o direito de cumprir o propósito de Deus. Vida de propósito. Acho interessante, quem nunca deveu, ele nunca se recuperou. Então não tem propósito. Mas todos nós éramos devedores. E todos nós hoje recuperamos uma dívida. Então nós estamos livres dessa dívida. Agora o propósito de Deus, ele foi jogado em nossas vidas. Ele foi simplesmente dado para nós. Ele foi jogado para você. Meu irmão, o que eu quero dizer para vocês essa noite: não se desfaça do propósito de Deus que Ele tem para você. Não abre mão. Valorize. Olhe para a cruz do Calvário e valorize o propósito que Ele tem para você. Se você tem condições de cumprir o propósito da sua vida, é porque Deus quis que esse propósito se manifestasse na sua vida. Portanto, eu digo para vocês: refaça, reconstrói, faça o novo, faça acontecer as coisas lindas do reino de Deus na sua vida. Valorize a cruz do Calvário. Valorize o sacrifício de Jesus. Além do propósito, Tetelestai também fala de tarefa, de uma tarefa. Creio eu que nós temos uma tarefa, assim como Jesus teve a dele. Creio eu que Tetelestai naquele momento também, Jesus não quis dizer apenas para nós, mas Ele quis dizer também para o Pai. Ele estava conversando com o Pai. Foi uma tarefa que Ele cumpriu. Eu fico olhando para a Bíblia, eu fico imaginando Deus conversando com Jesus. Eu fico imaginando Deus dizendo assim: filho, desce, desce, se faz carne, se esvazia, se faz de servo, habita entre eles, cheio de graça e cheio de verdade. Anuncie as boas novas, aquilo que eu pedi para você fazer. Eu acho interessante, meus irmãos, que Jesus o fez. E a Bíblia fala que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, porque ele obedeceu à voz do Pai, ele obedeceu à tarefa do Pai. E essa tarefa, quando ela é obedecida, meus irmãos, isso exalta, alegra o coração de Deus. Deus vai nos exaltar. Eu acho interessante que Jesus, ele foi tão tremendo, irmãos,
na sua obra. Porque lá em Timóteo 3,16 diz algo seguinte: ele foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, ele foi contemplado por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Jesus fez isso, irmãos, por quê? Tudo aconteceu na vida dele porque ele adquiriu, ele fez, ele cumpriu a sua tarefa. Ele tinha uma tarefa a executar. Ele teve essa tarefa. E esse Jesus, irmãos, ele foi recebido na glória. E ele está sentado à direita de Deus, cheio de graça e cheio de verdade. O que eu acho interessante na vida de Jesus é que ele sempre contemplou a sua glória. Se nós olharmos para o salmista, quando contemplou a glória de Jesus, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos, e Ele é o Rei da Glória. O próprio salmista contemplou, ele teve uma visão de Jesus, no que ele iria fazer, e ele o fez, E é por isso que Deus o exaltou. Então, meus irmãos, o que é que nós podemos aprender com esse tetelestai de Jesus? Nós não podemos fugir das nossas tarefas. Amém? Não fujam das suas tarefas. Não fujam aquilo que Deus colocou no seu coração. Um cristão não pode ser covarde. Ninguém passou aqui o que Jesus passou. Jesus, ele esteve aqui na terra, nesse lugar, ele foi homem. Ele foi sujeito aos mesmos sentimentos. Ele teve os mesmos sentimentos, ele teve as mesmas decepções. Ele passou por problemas, passou por fraquezas, desilusões, abandono, fome, frio. Passou por necessidade, não tinha onde inclinar a sua cabeça, mas ele cumpriu a tarefa. Então não existe desculpa para nós não queremos cumprir a tarefa que Deus deu para nós, irmãos. Não existe desculpa. Se nós compreendermos o valor da cruz do Calvário, nós precisamos levantar e fazer aquilo que Jesus ordenou para nós fazermos. Então saia daqui querendo cumprir a tarefa que Deus colocou no seu coração. Tarefa. Nós precisamos cumprir as nossas tarefas. E você sabe qual é a tarefa que Deus colocou para você. Você sabe. Eu não preciso dizer para você, descubra a sua tarefa. Eu tenho certeza que você sabe qual é a tarefa que Deus já colocou no seu coração e você precisa cumpri-la. Meus irmãos, outro direito adquirido. Antes éramos o quê? Escravos. Na lei judaica, isso fala em Êxodo e fala também em Deuteronômio, que o escravo ele tinha que trabalhar 6 anos, aquele escravo que era convertido, tá? Que fazia parte ali do povo judeu, eles tinham que trabalhar 6 anos para adquirir a sua liberdade diante do seu Senhor. Agora Cristo Jesus, diante do seu carimbo de tetelestai, você não precisa trabalhar 6 anos. Você precisa apenas crer e você já está livre. Posso ouvir um glória a Deus? Olha o tanto que Jesus é tremendo. Meus irmãos, nós não somos mais escravos, nem do mundo, nem do pecado, nem do diabo e nem de ninguém. Nós somos livres em Cristo Jesus. E se nós somos livres em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós não somos presos mais. Aquele pecado, ele não rouba mais a minha vida. Eu não sou mais escravo desse pecado que me atormentava, me acorrentava.
Eu não sou preso mais das mãos do inimigo, nas mãos do diabo. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós somos carimbados pelo carimbo de Tetelestai. E por fim, nós tínhamos mais coisas para dizer, mas o tempo já acabou. A palavra Tetelestai significa também para nós abundância. Abundância. Abundância para nós. Eu vejo ali Jesus Cristo diante de uma morte horrenda, irmãos. Se nós estudarmos a crucificação de Jesus Cristo, como ela se deu, como ela aconteceu, a gente fica pasmo. Se nós lermos aqui, nós lemos aqui o versículo 30, né, do capítulo 19, nós percebemos ali que Jesus, na boca dele foi colocado o quê? Um sopo de vinagre. Eu já disse aqui na igreja. Você sabe para que era usado aquele sopo de vinagre naquele tempo? Era para lavar as partes íntimas das pessoas que usavam o banheiro na comunidade. Porque existia apenas um banheiro só para aquele tantão de soldado. E aquele soldado pegava aquele sopo cheio de vinagre e lavava suas partes íntimas. E aquilo ali foi colocado na boca de Jesus. Você tem noção do que é isso? Como é que foi a morte de Jesus? Foi horrenda. Mas eu vejo isso, meus irmãos, algo como uma coisa que deve alegrar os nossos corações. Porque Jesus, ele tinha que passar por isso, para nós sermos o quê? Curados. Tudo que Jesus passou ali na cruz do Calvário, irmãos, aquele sofrimento, aquele espinho, aquelas varadas nas costas, aqueles açoites, aquelas perfurações, aquele peso da cruz, ele tinha que passar. Porque a Bíblia me fala que nós éramos pessoas feridas. A Bíblia fala que nós éramos enfermos. A Bíblia fala que nós éramos presos. A Bíblia fala que nós não tínhamos esperança, que nós éramos doentes e nós iríamos viver doentes. Mas Jesus, ele tinha que passar por essas feridas para que nós pudéssemos sermos curados. Ele diz ali nessa palavra Tetelestai, na cruz do Calvário, ele disse: a minha dor vai ser o seu alívio. A minha morte será a sua absolvição. A minha pobreza vai ser a sua prosperidade. A minha maldição será a sua bênção. A minha coroa de espinhos vai ser a sua coroa de justiça. Era isso que Jesus estava declarando para nós. Essa palavra Tetelestai. Ali ele estava se fazendo pó por nós, irmãos, para que nós pudéssemos ter abundância nos dias de hoje. Se nós temos a condição de ser curados, de sermos aliviados, de sermos absolvidos, de sermos prósperos, de receber bênção, de receber a coroa da justiça, é porque Jesus foi ali na cruz do Calvário e disse ao Pai: Tetelestai, está consumado, e os meus filhos e os seus filhos, Pai, têm acesso com o Senhor esses dias de hoje. Ele tem esse acesso. Eles têm esse acesso, e nós temos esse acesso, meus irmãos. Jesus ali se fez pecado, e nós hoje somos a justiça de Deus, porque o sangue de Cristo está diante de mim. Ele se fez por maldito, e nós somos benditos. Isso foi o que Jesus fez por nós. E por conta disso, nós somos pessoas que têm abundância. 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 Jesus ali estava adquirindo solidão, irmãos, para que nós pudéssemos ser irmãos, para que nós pudéssemos ser igreja nos dias de hoje, e que nós saiamos daqui com essa certeza. O que significa, de fato, a cruz do Calvário para as nossas vidas.
Amém?